3 ou 4 dias depois do pau de arara, você fica como se estivesse se recuperando de uma operação, de uma coisa. Você fica meio grogue, tudo dói, fica difícil de se movimentar, tua cabeça também está um pouco girando. E aí teve uma surpresa de ser chamada para a sala de interrogatório lá em cima. Quando eu passei pelo corredor, que todo mundo me viu, eu percebi a cara de preocupação de todo mundo falando: ih, lá vai a Nair de novo para lá, para a tortura. Aí eu cheguei lá na sala, logo que cheguei tinha uma poltrona para eu me sentar, mandaram eu sentar, tinha vários delegados, tinha 4 ou 5 delegados, mais 2 policiais, e daí um dos delegados falou: eu quero uma cadeira que dê para ela ficar com os braços assim, bem confortável. Já achei estranho, mas enfim, como eu estava toda torta, traz alguma coisa aí para beber, quer chá ou café? O que você quer? Bom, para quem tinha 3 dias atrás sido chamada de puta, vagabunda, inútil e tal, falei: que circo é esse? E assim continuou o tempo inteiro, o delegado principal chamando massageia aí, trouxe creme, tudo para massagear as mãos dela, massageia as mãos dela, as mãos, o pé também, os pés também. Sim, muita massagem, precisa sair esse roxo aí e tal. Eu comecei a ficar um pouco pirada, falei: será que eu estava morrendo e eles estão fazendo tudo para eu não morrer? Quer um pãozinho? Quer café? Traz café aí. Gente, eu falei: eu tô ficando louca. A primeira coisa eu achei que eu estava pirada. A segunda coisa eu achei que eu estava louca. Porque não pude. Aí comecei a olhar atentamente. Não, eram os delegados do DOPS, todos com seus broches de Esquadrão da Morte, tudo a equipe era a mesma, o tratamento era diferente. Ninguém estava me perguntando nada de importante sobre quem era quem e tal, não. As perguntas eram sobre o que eu queria. O auge dessa história foi me trazer umas meias listradas, medonhas. E daí eu falei: para que essa meia? Teus pés estão gelados. Vamos botar essa meia para aquecer. Daí que eu olhava a meia e falava: realmente eu estou entrando num circuito de lelé total. Depois de umas 2 horas de massagem nas pernas, nos pés, nos dedos das mãos e tal, fui de volta para a cela. Eu fui de volta para a cela numa tristeza, eu acho que eu estava com o ombro todo caído, assim, de medo. Bom, cheguei na cela achando que eu estava louca. Daí a Lúcia, a funcionária pública, olhou para mim e falou: que meias horrorosas são essas? Daí eu falei: bom, não estou louca, ela está vendo a meia existiu, portanto existiu a cena e tal. Quando a gente está numa situação como essa, a gente tem necessidade de explicar tudo, porque é importante, é questão de sobrevivência. Se eu estivesse começando a ficar louca, era bom eu saber, por mais contraditório que seja isso, era bom eu saber. Havia um menino do nosso lado, né, dos presos políticos, que fazia o circuito dentro das celas, né, dentro do corredor e tal, era quem levava comida e tal. E era ele que contava o que estava acontecendo. O consulado francês tinha recebido um abaixo-assinado de pessoas influentes na França e tinha marcado uma visita para mim e para o Jacques daqui a 2 dias. Então, por isso que nós íamos ter esse tratamento VIP de massagens para a gente voltar a ter uma aparência minimamente normal. Como que surgiu esse pedido de várias pessoas, um abaixo-assinado?
Quando eu cheguei na USP, fiquei muito decepcionada, achei ruim, achei as aulas todas chatas. Não só eu e todo mundo. Um belo dia, a gente falou, bom, chega, a gente só está vindo aqui almoçar e reclamar e reclamar. O que a gente pode fazer? Por que a gente não faz um simpósio? Mas simpósio, como assim? Como fazer um simpósio? Onde a gente vai arrumar dinheiro? Vamos fazer na marra. A gente queria discutir a comunicação. Demos andamento a esse projeto de convidar as pessoas, explicando, fizemos uma carta. Não esquece que comunicação era uma coisa nova. Era a segunda turma da USP. E explicamos a nossa situação e que a gente queria fazer uma discussão séria para ter um programa que a gente achasse interessante e tal. Surpresa foi que todo mundo que a gente convidou aceitou vir nessas condições. A gente não tinha dinheiro para pagar passagem, a gente não tinha dinheiro para o hotel, nem para refeição e tal, mas refeição na hora do almoço seriam feitas na faculdade, porque assim eles se entrosavam com o público. E hotel também foi assim, eles dormiram em nossas casas. E dentre essas pessoas que vieram, um que de imediato se enturmou muito foi o Edgar Morin, que todos nós admirávamos, líamos, gostávamos, tal. Ele inclusive propôs que cada dia ele ficasse na casa de uma de nós, não só numa casa. Então foi uma confusão de mudar a gente de lugar e tal, mas foi muito gostoso, porque se fez a comunicação. E depois o Edgar Morin manteve um laço conosco, e quando ele soube da nossa prisão, ele bolou o abaixo-assinado. Por que eu estou contando isso? Primeiro, para explicar para mim mesma, eu precisava naquele momento explicar o porquê daquele tratamento VIP, né, de massagens, e aí me deixar mais inteira. Segundo, porque é importante a gente perceber como a manifestação internacional conta, é importante. Na faculdade, na vida, a gente tem que procurar saída, entende? O Ailton Krenak fala uma coisa interessante, que não é pensar como que eu vou fazer isso se eu não tenho nada. É assim, eu não tenho nada, portanto eu vou fazer com nada e fazer as coisas com nada. É isso. Em decorrência desse famoso abaixo-assinado, nós tivemos direito, o Jacques e eu, a receber as crianças na sala dos investigadores lá. Então, veio a minha mãe e as 3 crianças. Imagina, fazia tanto tempo que eu não via ninguém, eles também não me viam, então foi um alento esse encontro, né? Poder ver as crianças, ver que estavam bem. Enquanto nós viemos para o DOPS, vários delegados ficaram na minha casa, com a minha mãe e com as crianças. E eles falavam para as crianças que nós éramos terroristas e que a gente estava machucado, estava sem braço, estava sem perna. A Ariane, que era a mais velha dos 3, ela ficou o tempo inteiro verificando se eu tinha os braços inteiros, as pernas inteiras. E eu acho que ela tinha muita vontade de ficar abraçada, mas ela estava bem machucada, machucada internamente, eu digo, não machucada fisicamente. Deixaram a gente ficar um bom tempo com as crianças. Foi, ao mesmo tempo, bom e preocupante, porque dava para ver que eles não economizaram idiotices a falar com 3 crianças que estavam sem mãe e sem pai. Logo depois dessa visita das crianças no DOPS, teve a mudança
a nossa mudança para Tiradentes, para o presídio Tiradentes. E a gente foi tirada do DOPS por causa do assassinato do Marighella. Estava tudo pronto para pegar o Marighella. As mulheres foram todas mudadas, as 13, e muitos homens também. Então vieram avisar que a gente, para pegar tudo, que a gente não voltaria mais para o DOPS, a gente ia para o Tiradentes. E as recomendações. Vou recomendar muito seriamente o que é. Vocês vão ter que sair na rua e pegar e subir no transporte arrumado para isso. Não pode uma falar com a outra, não pode rir, não pode levantar a cabeça, não pode cumprimentar ninguém. Mexeu com qualquer coisa, a gente atira. Estamos entendidos? Bom, o que fazer, né? Estamos entendidos. Saímos dessa maneira muito tensa. A Avenida Tiradentes é uma avenida muito movimentada e a Rua do DOPS também é pleno movimento. Desembarcamos no presídio Tiradentes. Logo que a gente chegou, fizeram a ficha de todas nós e daí nós fomos para ser revistadas pelas policiais mulheres. As policiais mulheres nos fizeram tirar a parte de baixo da roupa e ficar fazendo um agacha, levanta. Era óbvio, né, para qualquer pessoa que olhasse para aquele grupo de mulheres, de 13 mulheres, que nenhuma de nós seria minimamente capaz de sequer pensar de botar uma gilete, um canivete, alguma coisa nas nossas partes íntimas. Mas elas tinham um prazer enorme de ver nós 3, imagina, tinha 2 professoras da USP e elas capricharam nesse agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta. E fomos conduzidas para a torre. Para a gente chegar na torre, a gente tinha que atravessar um corredor onde tinha várias celas voltadas para esse corredor. Esse corredor era de cimento ao ar livre, todas as celas, naquela época acho que tinha 170, 200 prisioneiras comuns, viradas para esse corredor. O que eu lembro é que tinha esse quadradinho da prisão e tal, e aquele monte de rosto, monte de rosto, olhando para nós, algumas rindo, algumas querendo saber do que se tratava, muitas de dente muito estragado, muitas pintadas, e começaram a gritar coisas para gente, gostosas, lindas, bonitinhas, enfim, o que dava, mas eram elogiosos, não eram, elas não estavam nos atacando. Chegamos na torre, havia um portão fortíssimo de ferro enorme, com um monte de cadeados que foram abertos. Daí a gente dava para uma escada, subimos as escadas. À esquerda tinha uma cela onde estava a Madre Maurina, católica, que tinha sido prisioneira, e a Dulce Maia, que foi uma das primeiras que chegou na Tiradentes e tal, que foi presa. E na frente de onde estava a Dulce Maia e a Madre Maurina, uma cela grande, tinha 7 beliches e uma privada sem porta, uma privada aberta e era só o que tinha. Como essa cela foi desocupada na última hora, quando eles sabiam mesmo que havia o encontro com o Marighella, que o Marighella ia ser morto e tal, eles tiraram as correcionais, como eram chamadas as presas comuns, rapidamente. Então, quando a gente entrou, tinha um cheiro muito forte de sujeira e também elas foram obrigadas a sair rapidamente. Então, tinha muita coisa jogada pelo chão. A gente já tinha saído desses 45 minutos, 1 hora de senta-levanta. Chegou naquela cela, ai, que cheiro ruim, ai, que sujeira, ai, isso.
Aí sempre tem alguém que tem mais bom senso e fala, gente, o cheiro tá ruim, a sujeira é grande, mas nós vamos ter que dormir aqui e já é tarde. Então, que tal começarmos a lavar a cela? Só tinha água, né? Água e balde. E ela jogar balde para cá, balde para lá, vassoura, e varre, e lava a parede, lava o chão, e lava a privada. Quando terminamos, estávamos todas mortas de cansaço. Foi assim que a gente tomou banho, botou uma roupa limpa e falamos, amanhã a gente vê o que faz. E fomos dormir, nossa primeira noite da Torre das Donzelas, limpinhas. No dia seguinte, acordamos cedo, todo mundo levantou no pique de, arrumar a vida, né? Começamos a arrumar um pouco a cela, no sentido de ter um pouco a nossa cara. Tiraram absolutamente tudo da gente. Tudo era muito perigoso. Então tiraram lápis, caneta, borracha, papel. Naquele tempo se usava muito aqueles sutiãs com ferrinho aqui. Tiraram os ferrinhos. Literalmente a gente tinha a gente mesmo. E entremeado com essa necessidade de colocar algumas coisas, dar uma esquentada no ambiente, começaram a chegar cartas de amor, algumas com mancha de gordura, outras com aquelas letrinhas redondas, bem feitas, outras com as letras que subiam para baixo e para cima. Foi interessante, de repente, a gente ter uma coisa mais carinhosa do que a gente tinha tido até então. E nos dias seguintes, continuaram a chegar as cartas e a gente começou a ficar um pouco preocupada, porque eram cartas muito de amorosas, querendo marcar encontro, não sei como, não sei de que jeito. A gente começou a ficar um pouco com medo, era uma desproporção muito grande entre nós e elas, né? Elas eram mais de 160 presas correcionais e nós estávamos em 13 mulheres. Eu acho que foi a Laís, que era jornalista e tal, e que teve a ideia, falou, gente, nós não vamos continuar com esse medo e tal, vamos chamar elas para conversar. Aí foi aprovado isso, que a gente ia chamar as presas comuns para conversa. Elas vinham, na realidade a gente estava num patamar acima e elas ali embaixo, mas elas conseguiam, atrás das grades, elas e nós, a gente conseguia ter comunicação, falar. Marcamos um horário e vieram, não sei quantas vieram, mas era aquele monte de rostos lá embaixo e a gente lá em cima olhando. E daí a gente teve o primeiro diálogo frente a frente, apesar de 2 grades e cadeados 1000 nos separaram. E falamos, olha, muito obrigado, vocês escreveram cartas lindas, ficamos contentes que a gente desperta esse sentimento de amor com vocês e tal, mas a gente queria explicar um pouco por que nós estamos aqui, porque quem somos. Daí uma delas falou, isso aí não precisa explicar não, a gente já sabe, vocês são todas terroristas. E nos pegou de surpresa, porque nem a gente mesmo tinha se habituado com esse nome, né? Terroristas. Mas daí foi um bom exercício de conversa. A gente falou, por que você acha que a gente é terrorista? Porque a gente sabe, a gente lê no jornal que vocês são todas terroristas. Nós explicamos, olha, na realidade, quem dá o nome de terroristas para nós são esses policiais que prendem vocês e que chamam vocês de putas, de vagabundas, e que bate, que vocês é menos que nada. A imprensa que tem interesse de que vocês sejam tratadas como tal.
São essas pessoas que decidiram nos chamar assim, porque é conveniente para eles nos colocarem perante vocês, inclusive, como terroristas. Mas, na realidade, nós temos nossos companheiros, temos filhos, algumas de nós vão na escola para aprender a estudar, outras vão para dar aula. Não somos pessoas que estamos aí andando armada, né? Ninguém anda armado, não somos pessoas parecidas com vocês, todas nós trabalhamos. Daí, não a mesma que falou que nós éramos terroristas, uma outra, falou, mas o que vocês querem? O que vocês querem fazer? Por que vocês estão aqui? Então, a gente está preso porque nós queremos um mundo mais igual. A gente quer que todo mundo, todas as crianças tenham uma boa escola, todo mundo tenha o seu arroz, feijão. A gente quer que as pessoas tenham acesso a uma vida cada vez melhor. Mas só isso? Só por causa disso vocês são presas? Nossa! Foi um papo que transformou esse medo, esse receio, essa incompreensão em termos aliadas. As correcionais foram excelentes aliadas. Elas nos ensinaram muito. A primeira coisa interessante é que quando a gente perguntava por que você está aqui? Nenhuma falava por que era, falava artigo 182, artigo 215. E a gente começou a aprender os artigos, o que eram, a que se referiam. Depois, elas nos ensinaram como usar a Teresa. A gente ouvia falar, mas dá para a gente fazer isso na Teresa. Teresa para nós era um nome de uma pessoa. Não, a Teresa é um artifício que você gruda tudo que você tem de tecido ou de cinto, ou de coisa, você faz uma coisa grande de tecido e tal. Você amarra um saquinho, alguma coisa que contenha outras coisas. E joga forte por uma janela ou pela grade e tal, para o outro grupo de pessoas. É assim que a gente recebia coisas delas e mandava coisas para elas. Elas tinham muito mais movimentação do que nós. Não dava para elas, naqueles cubículos, ficarem o dia inteiro. Era impossível, porque eram cubículos muito pequenos, onde ficava 15 pessoas. Então, eles abriam durante o dia para elas ficarem andando pelo corredor. Elas não tinham acesso a subir na torre. Então, chegando até a torre, elas podiam, através da Teresa, se comunicar conosco. Tinha um vendedor de bugiganga comestível, de pequenos docinhos, e que ele passava lá no corredor. Elas tinham acesso a ele, era uma pessoa só, um senhor, e ele podia trazer jornal e tal. Os primeiros jornais que elas trouxeram, a gente estava com tanta ansiedade de saber, porque a gente sentia um humor, sentia que alguma coisa de muito grave estava acontecendo, mas a gente não sabia o que era. A gente estava louca para que elas lessem o jornal e falando, não precisa mandar para a Teresa, abre aí o jornal. E daí elas leram as manchetes, né, da capa, e elas achavam que acabava ali, tinha lido, o jornal era a primeira página. Daí a gente começou a explicar, não, olha, vê o que está escrito aí, continua na A, tal, olha lá em cima e tal. E aí elas aprenderam a achar as notícias e foi através delas, da leitura delas, que a gente tomou conhecimento do assassinato do Marighella na Alameda Casa Branca.